Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia e temos visto nele vários exemplos para o nosso dia-a-dia. A Bíblia não é um livro antigo meramente. Ela é um livro que tem ensinos para si e para mim. E nós temos estado a estudar o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. E já vamos no capítulo 17. Se você nos tem acompanhado, saberá certamente que nós temos estado a olhar para a caminhada que o povo de Israel fez ao sair do Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito e por essa razão Deus os libertou com uma mão poderosa, fazendo grandes maravilhas. E eles então saíram do Egito, atravessaram o mar de uma forma milagrosa e caminham agora em direção ao Monte Sinai. Neste percurso, eles tiveram várias experiências muito interessantes com Deus. E essas experiências, de alguma forma, nos ensinam a nós mesmos, e quem nos acompanhou certamente teve a oportunidade de tirar experiências positivas também para a sua vida. E é exatamente para isso que a Bíblia foi escrita, para que nós hoje pudéssemos aprender com os erros do passado, mas também com as vitórias do passado, para que nós pudéssemos pôr em prática na nossa própria vida os ensinos de Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 11 e 12. Ele diz assim: tudo isto aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aqui temos este desafio que o apóstolo Paulo nos deixa de olharmos para o passado não com um olhar de juízo, mas para aprender lições dessas pessoas e aplicá-las à nossa própria vida. São lições preciosas que nós podemos retirar para o nosso próprio viver. Neste capítulo 17, vamos encontrar novamente o povo numa situação difícil. O deserto é um local bastante hostil, bastante difícil de se viver e sem água é uma situação muito complicada. Temos 2 milhões de pessoas a caminhar no deserto e agora não têm água. E é exatamente isso que vamos ver aqui neste versículo. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo estava de novo em dificuldade e mais uma vez lamenta contra Moisés, murmura contra Deus, e esta de alguma maneira é um ciclo que se vai repetir ao longo desta caminhada. Na realidade, ao olhar para o povo de Israel, parece que eles não são muito diferentes de cada um de nós. Quando Deus age na nossa vida, nós ficamos entusiasmados, ficamos altamente motivados para caminhar, sabemos que Deus está ao nosso lado, e depois, quando as coisas correm mal, então nós começamos a reclamar que Deus nos desamparou, que nunca nos esteve ao nosso lado, que sempre se esqueceu de nós, e voltamos à nossa murmuração. E é um ciclo quase constante na vida do povo de Israel, assim como na nossa vida, infelizmente. Quantos e quantos cristãos eu conheço exatamente assim, que vivem a sua vida enquanto tudo vai bem, praticamente nem se lembram de Deus, mas ao chegar a dificuldade logo perguntam: mas porquê eu, ó Deus? Porquê é que só a mim me acontecem estas coisas? Quando na realidade não olham para o seu passado, não olham para aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Deus é um Deus que tem agido na nossa vida de uma forma bondosa, assim como Ele fez com o povo de Israel. O povo murmurava e Deus vinha bondosamente e resolvia os problemas ao povo de Israel.
É este mesmo Deus que continua a agir na sua e na minha vida. Por isso o texto bíblico continua dizendo: Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Moisés já estava a ficar preocupado com a atitude do povo. O povo era constantemente impaciente, constantemente lançava as culpas sobre Moisés, e ele, como líder, estava a ficar, digamos assim, insatisfeito com esta situação também. Constantemente ele era apontado como culpado das coisas que estavam a acontecer ao povo de Israel. Mais uma vez, eu creio que muitos de nós agimos dessa maneira. Quando as coisas não correm bem, nos levantamos contra os líderes, nos levantamos contra aqueles que de alguma forma nos estão a encaminhar, não reparando ou não buscando soluções conjuntamente com eles. E é exatamente aqui que acontece com Moisés e com o povo de Israel. E ele volta-se para Deus, procura em Deus a sua orientação, pois só Deus, de alguma maneira, nos pode dar essa direção. Este povo aqui era um povo altamente crítico, constantemente a criticar. E muitas vezes tenho encontrado pessoas assim. Normalmente estas pessoas que mais criticam aqueles que estão em liderança, ou mais criticam os fracassos dos outros, normalmente são as pessoas mais fracas na fé. Normalmente são pessoas que, para esconder a sua fraqueza, apontam os erros nos outros, levantam críticas contra os outros para se poderem defender. Eu costumo dizer que são cristãos bonitos, muito polidos, mas com pés de barro. Na realidade, eles falham muitas vezes na sua vida espiritual pela base. No entanto, têm uma aparência de uma piedade e por isso apontam nos outros às vezes erros pequeninos e que de alguma forma, comparados, digamos assim, aos nossos olhos, com a vida que eles levam, quase insignificantes. No fundo foi aquilo que Jesus Cristo já apontava em algumas pessoas, dizendo que tentamos tirar a poeira do olho do nosso irmão, quando na realidade nós temos uma trave imensa na nossa vista. Devemos ter cuidado com isso e estar bem atentos àquilo que acontece na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, e não estar constantemente com um espírito crítico, uma atitude de murmuração para com aqueles que de alguma forma estão muitas vezes a trabalhar para além das suas capacidades e das suas possibilidades. Se nós conseguíssemos elogiar mais aqueles que estão à nossa volta, provavelmente as coisas seriam bem diferentes. Eu quero deixar este desafio para si. Se esta semana você tente não ser demasiado crítico com as pessoas, tente elogiar aqueles que estão à sua volta, aqueles que convivem consigo, tente fazer pelo menos 3 elogios sinceros em cada dia. À sua esposa, ou ao seu marido, aos seus filhos ou aos seus colegas de trabalho. Eu deixo este desafio consigo e verá como é difícil da sua boca saírem palavras de encorajamento, palavras que animam os outros que estão à sua volta. É um desafio que eu lhe deixo para você próprio experimentar como é bom quando nós agimos de uma forma diferente. Voltando aqui ao nosso texto, no capítulo 17, verso 5, diz assim: Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão a vara com que feriste o rio e vai. É interessante que Deus nunca deixa sem resposta às nossas orações. É verdade que em alguns casos nós encontramos na Bíblia um silêncio da parte de Deus, não uma resposta imediata às nossas orações, mas Deus nunca nos deixa sem uma resposta àquilo que nós lhe pedimos ou à conversa com que nós iniciamos com Deus, à nossa lamentação talvez, ao nosso momento de ânimo e de gratidão para com Deus. Deus sempre nos responde e Ele respondeu a Moisés e dá orientação a Moisés para ele ir com os anciãos e levar consigo a vara com que feriu então o rio no Egito. E eis que estarei ali, diz o Senhor, diante de ti, sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? O povo estava a pôr em causa a presença de Deus por causa de uma circunstância. Eu francamente fico muito envergonhado porque me revejo muitas vezes neste povo de Israel.
Quantas vezes nós pomos em causa que Deus está conosco, Deus nos acompanha, por causa das circunstâncias com que nós estamos a passar, circunstâncias que nós estamos a viver. E esta situação aqui do povo de Israel é, mais uma vez, uma situação muito semelhante à que alguns de nós vamos passando, e a atitude que eles têm não é muito diferente, se calhar, da sua ou da minha. Em situações de aperto, nós questionamos, será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Se Deus me amasse, será que Ele permitiria isto ou aquilo? E muitas vezes nós pomos em causa o amor e o caráter de Deus por causa de uma circunstância, por causa de uma situação. Mas por outro lado, o que significaria aqui esta ação de Deus? O que é que Deus estava a querer ensinar ao povo de Israel? E eu penso que é importante voltarmos à Bíblia e perceber qual o significado desta rocha. O que é que ela representa para nós hoje em dia? Ainda bem que a Bíblia está escrita. A Bíblia nos deixa orientações sobre o seu próprio conteúdo. Nós não precisamos de inventar, de fazer grandes, pesquisas. A própria Bíblia explica-se a si mesmo. E esta é uma das lições importantes para nós que procuramos olhar para a Palavra de Deus e tirar lições para o nosso dia-a-dia. Ela explica-se a si mesmo. E diz assim um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, e fala-nos qual é o significado desta rocha. Qual é o significado desta ação de Deus para com o povo de Israel? Diz assim este texto em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. A rocha era Cristo. Isto está o apóstolo Paulo a escrever a respeito desta caminhada do povo de Israel e acerca de como Deus agiu através de Moisés para saciar a sede do povo de Israel. E este ensino aqui claramente aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Algumas vezes as pessoas pensam que, olhando para o Velho Testamento, é preciso fazer uma grande ginástica para encontrar Jesus Cristo, mas a própria Bíblia explica o que esta rocha significava. É o próprio Jesus que significa esta rocha. O próprio Jesus é a rocha sobre o qual Moisés bateu, feriu, para que o povo pudesse saciar a sua sede. E no fundo é aquele tipo de Jesus Cristo que nós já encontramos. Esta rocha aponta para Jesus Cristo e nos faz lembrar um momento em que Cristo foi ferido para que nós pudéssemos saciar a nossa sede espiritual. A secura que muitas vezes as pessoas encontram na sua alma, estão de facto sedentas de alguma coisa que não sabem o que é. E é esta coisa que nos faz falta, esta água que mata a sede, de uma vez por todas, é o próprio Jesus Cristo. Ele não só é a água, como Ele próprio é a rocha. Ele é a rocha de onde sai essa água. O Salmo 61, no verso 2, diz: conduz-me à rocha, que é mais alta do que eu. E o Salmo 78, verso 35, diz ainda: e eles se lembrarão que Deus era a sua rocha. Nas palavras de Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 18, falando com o apóstolo Pedro, ele pergunta o que é que as pessoas dizem acerca dele, e o apóstolo Pedro faz uma afirmação fantástica de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde e diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante ver como Cristo se identifica como essa pedra, essa rocha. O próprio apóstolo Pedro identifica Jesus Cristo como sendo Ele esta rocha. E ele diz na sua carta, em 1 Pedro, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. E o apóstolo Paulo diz em outro texto bíblico, nenhum outro fundamento foi posto, além daquele que é Cristo Jesus. Jesus Cristo é esta rocha que estava no deserto, esta rocha que saciou a sede ao povo de Israel, e Ele mesmo é a rocha onde nós podemos alicerçar a nossa fé. Ele é a rocha onde nós podemos ficar firmes, onde nós podemos assentar as nossas estacas, e daí não seremos abalados. Jesus Cristo, por outro lado, não só é a rocha, como Ele é também a fonte de água viva. É Ele que pode saciar a sede do povo de Israel, mas também a sua. Este é, de facto, um outro tipo de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É fantástico podermos olhar para Jesus através do Velho Testamento também. Ele está presente em toda a Bíblia.
Na realidade, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. E onde nós olhamos para as Escrituras, vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo a cada passo na caminhada com o povo de Israel. Aqui Deus conduz Moisés até essa rocha, diz a ele que ele deve ferir essa rocha e então dela sai água para saciar a sede do povo. Mas por outro lado, se esta água aponta para a pessoa de Jesus Cristo, por que é que tanta gente então está a morrer de sede? Eu creio que uma das explicações porque há tantas pessoas a morrer de sede, estão secas no seu íntimo, apesar de se dizerem cristãos. Eu estou a falar não de água potável, não de água para ser bebida fisicamente, mas de uma água espiritual que possa saciar a sua secura interior, o seu vazio interior. Eu creio que há várias explicações para isso. A primeira é que algumas pessoas não creem que Jesus Cristo seja a solução para saciar essa sede. Algumas têm dúvidas, na realidade, se será Jesus ou não a resposta para preencher esse vazio. Talvez algumas pessoas tenham dúvidas quanto a isso. Outras talvez são mesmo incrédulos, não aceitam que Jesus Cristo seja a resposta. Têm a resposta diante de si, mas mesmo assim preferem eles próprios encontrar outras soluções. Uma outra possibilidade ainda é a indiferença. E eu creio que estas três aspectos de encarar a forma como se mata a sede espiritual tem feito com que os canais de água viva tenham sido entupidos, sejam de alguma forma travados, e dessa forma as pessoas não têm acesso à água que poderá, de facto, matar a sua sede. Eu creio que é por essa razão que tantos cristãos no nosso país continuam sedentos, continuam vazios no seu íntimo, continuam sem esperança, porque na realidade não estão a beber da fonte certa. Eu não estou a falar da religião. Às vezes as pessoas confundem Cristo com a religião. Eu não estou a falar disso, estou a falar de uma vida e de um relacionamento com uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele está vivo, Ele quer relacionar-se consigo e comigo. Ele é esta água que lhe pode matar a sua sede. Ele é esta água que pode saciar o seu vazio interior. Ele é esta água que pode retirá-lo do deserto onde você está e trazê-lo para um oásis incrível. Ele é aquele que o quer acompanhar ao longo do deserto. É aquele que quer mostrar a direção para a sua vida também. Este Jesus Cristo diz que se nós bebermos da sua água, rios de água viva sairão do nosso interior. E esta é uma promessa do próprio Deus. Podemos ter dificuldades. Jesus não promete tirar as dificuldades, mas Ele promete acompanhar-nos nas dificuldades. Ele promete nos dar também o ânimo para enfrentar as dificuldades. Então aqui é um desafio de novo da parte de Deus, que Ele mostra claramente ao povo de Israel como Ele age em bondade e em amor para com eles, assim como Ele age para consigo e para comigo. Continuando aqui no nosso texto, vemos que no verso 8 aparece um novo episódio, uma nova situação difícil para o povo de Israel ter que enfrentar. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai à peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, com Arão e Hur, subiram ao cume do outeiro. Aqui olhamos para este texto bíblico e vemos aqui algumas coisas incomuns. Vemos aqui alguns acontecimentos, enfim, um pouco estranhos. Primeiro é que notamos que Amaleque era um dos descendentes de Esaú e sai a pelejar contra os filhos de Israel. De alguma forma, Amaleque ainda era família dos filhos de Israel. E mesmo assim, eles saem para pelejar contra os seus familiares. Estamos certamente lembrados da história de Esaú e Jacó, a forma como Jacó enganou o seu irmão, mas também ao mesmo tempo a forma como eles se reconciliaram. Agora, Amaleque sai para, de alguma forma, vingar essa ação e está certamente a agir contra os filhos de Israel. Podemos ver aqui outra coisa um pouco estranha, é que, por um lado, o povo de Israel lutava com Amaleque, no entanto, Moisés e Arão e Hur sobem para o monte para orar. Vemos aqui os filhos de Israel entrar numa guerra, uma luta de alguma forma que eles não estavam habituados a viver.
E encontramos aqui Moisés, Arão e Hur a orarem. Algo de facto estranho. Alguns, hoje em dia, na nossa mentalidade mais ocidental, mais já pós-moderna, talvez já estamos a perceber que nem sempre as coisas são tão materiais e físicas. Por um lado, vemos que era necessário uma ação no terreno, em que Josué foi enviado para o terreno para trabalhar, mas por outro lado, Moisés, Arão e Hur tinham uma ação espiritual também nesta batalha. Havia alguma coisa a acontecer também ao nível da vida espiritual. E é por isso que Moisés sobe ao monte para orar. Quando Moisés, diz o texto bíblico ainda, levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram umas pedras e a puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Este fenómeno aqui ainda é mais curioso. Aqui a ideia de ter Moisés as mãos levantadas é um sinal de oração, é um sinal de que ele está a falar com Deus e nesse sentido, e a abençoar o povo de Deus também. Vemos que quando Moisés ficava cansado, desfalecia, digamos assim, então Amaleque prevalecia sobre os filhos de Israel. Era algo que claramente mostrava que esta batalha não era só ao nível da tática de guerra, não era só ao nível físico, era uma batalha que estava a ser travada também ao nível espiritual. E muitas vezes nós subvalorizamos o poder da oração no nosso dia a dia. Achamos que tudo é material, tudo é físico e esquecemos que há de facto uma realidade espiritual para além das pessoas, para além das coisas e que muitas vezes as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia são travadas ao nível da vida espiritual. Moisés tinha esta compreensão. Por isso ele edificou um altar ao Senhor e chamou "O Senhor é a minha bandeira". E disse: "Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração". Moisés tinha a compreensão da ação espiritual de Deus no nosso dia-a-dia e nas coisas práticas. E ele sabia que era Deus quem os protegia, quem de alguma forma dava unidade também ao povo. A bandeira é um símbolo de unidade nacional. E o povo de Israel passava a ter como bandeira o próprio Deus. Moisés, no entanto, ainda tinha muito para aprender como líder da nação de Israel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.